Olá, eu sou a Beatriz e estamos começando mais um programa Gráficos no Radar. Nesta quarta-feira, 13 de novembro de 2019, o Ibovespa deu continuidade ao seu movimento de realização de lucros, atingindo nosso primeiro objetivo de queda aos 105.700 pontos. O Ibovespa deu sequência ao movimento de realização de lucros, forçando o suporte marcado em 105.700, região do antigo teto da congestão triangular que havia sido rompido e agora funciona como suporte no curto prazo. Caso venha a perder esse nível, ainda teria um próximo apoio marcado aos 103.500, sua reta de suporte mais suavizada, sendo essa região um ótimo ponto para a reentrada na compra. No curto prazo, ainda poderia apresentar repiques em direção aos 106.800 ou mais acima aos 108.400. O Dow Jones segue em tendência de alta e renovou sua máxima histórica agora marcada aos 27.806 pontos e, na continuidade dessa trajetória, apresenta espaço para a busca da nossa projeção de objetivo mais longa, marcada aos 28.700. Do lado de correções, encontra suportes aos 27.400 ou mais abaixo aos 27.200. Teto da antiga congestão triangular que havia sido rompida e agora atua como suporte. O dólar segue avançando em direção aos 4,20, região onde passa seu topo triplo e também onde poderia encontrar forte pressão vendedora no curto prazo. Na confirmação desse movimento, poderia voltar a realizar em direção aos apoios marcados em 4,11 ou 4,09. A Vale segue movimento de realização de lucros no curto prazo em direção ao apoio que passa aos 46,68, teto da antiga congestão triangular que havia sido rompida e agora atua como suporte no curto prazo. Caso siga respeitando esse nível, poderia voltar a reagir visando a região dos 48,68, 50,30 e mais acima os 51,20 ou as projeções de objetivos marcadas em 53,72 e 55,50, fechando o gap deixado em janeiro de 2019. A Itaú apresentou sessão de grande volatilidade, mas segue respeitando os 35,43, suporte do teto da antiga congestão triangular que havia sido rompida. Completando esse pullback e respeitando esse patamar, poderia voltar a reagir visando objetivos aos 35,98, 36,60, 37,23 e finalmente sua máxima histórica, ponto cujo rompimento liberaria o ativo para a busca de uma projeção mais longa marcada aos 39,27. A B3 segue trabalhando em região de topo, com resistência marcada aos 50,10, seu recorde histórico. Acima desse, poderia dar continuidade ao rally de alta, visando objetivos marcados em 50,47 e mais acima a projeção dessa bandeira, marcada aos 51,70. Do lado inferior, é amparada aos 48,15. A Petrobras continua lateralizada no curto prazo, com principal apoio marcado na linha dos 29,38. Na perda desse ponto, poderia recuar em direção aos apoios marcados em 29,17, 28,50 ou mais abaixo no teto de sua antiga congestão, que passa agora aos 27,68. Do lado superior, tem principal resistência na máxima de 2019, que passa agora aos 31,06 e cujo rompimento liberaria o ativo para buscar a projeção de objetivo aos 32,01. Possam romper o teto de sua congestão triangular na região dos 7,48, a Uzi Minas cumpriu um primeiro objetivo marcado aos 8,30, ponto que motivou a realização de lucros do ativo no curto prazo. Poderia estender esse movimento em direção aos apoios marcados em 7,48 ou 7,23. Na reação a partir desses níveis, poderia retomar a busca pela região dos 8,30, 8,45 ou do seu objetivo mais longo, marcado aos 8,93. A TIM voltou a reagir após pisar no teto de sua antiga congestão triangular, marcada aos 12,22, e agora tem próximo objetivo, marcado aos 12,78, região do seu topo recente. Acima desse nível, ainda teria espaço para buscar um objetivo aos 13,09. A Unidas realiza pullback no teto da antiga congestão triangular que havia sido rompida e agora atua como apoio na região dos 17,46. E caso siga respeitando esse nível, poderia voltar a reagir visando objetivos em 18,62, seguido pelas projeções aos 19,48 ou 19,92. Após perder o piso de sua congestão triangular, que passava aos 4,50, a Brasil Brokers vai cumprindo o primeiro objetivo de queda, que estava marcado aos 4,10. Caso mantenha-se abaixo desse nível, poderia estender o movimento de realização até o próximo suporte marcado em 3,75. Em sessão de forte pressão compradora, a São Martinho forçou a resistência da linha do W, marcada aos 19,81, e caso consiga vencer esse patamar, ainda teria espaço para buscar as projeções de objetivos marcadas em 20,04 ou mais acima no teto de sua congestão retangular, marcada aos 20,80. Enquanto, do lado de realizações, seu principal apoio ficou marcado aos 18,82. A Centauro trabalhava dentro de um canal de alta e no final de outubro de 2019 ela rompeu esse patamar
que liberaria o ativo para a projeção de objetivo mais longa aos 31 e 34. No momento, está trabalhando acima desse patamar, precisando vencer a resistência dos 28,41 para ganhar nova tração em busca de seu objetivo. No último Fique de Olho, trouxemos o gráfico de Burger King, que perdeu o piso de sua congestão triangular aos 17,75 e poderia acentuar sua queda até o suporte dos 16,24 e mais abaixo até os 15,78. Atenção para o gráfico de Banco Inter, que também perdeu o piso de sua congestão triangular, marcado na região dos 14,96, e hoje já testou seu primeiro suporte, marcado na linha dos 12,98. Caso perca esse nível, poderia acentuar a queda para fechar gap deixado aos 11,85 ou mais abaixo aos 10,75. Esse foi mais um programa Gráficos no Radar. Eu fico por aqui, desejo uma ótima noite a todos e até a próxima!